Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou te mostrar como aprender bioquímica de uma forma totalmente descomplicada e você entender tudo aquilo que a faculdade não te ensinou, tá? Eu sei que a bioquímica é uma disciplina que parece impossível de ser entendida, mas nesse vídeo eu vou te dar uma dica que você vai começar a aplicar amanhã ou hoje mesmo, caso você comece a estudar bioquímica ainda hoje, e você vai ter uma visão diferente no que diz respeito a como estudar e aprender bioquímica, principalmente se você quer aprender esse conteúdo, não só para ser aprovado na graduação, né? Mas sim para saber como utilizar a bioquímica em sua prática clínica, tá? Então, nesse vídeo você vai aprender uma técnica para descomplicar o aprendizado da bioquímica de uma forma simples e realmente entender tudo aquilo que você não aprendeu na faculdade. Essa é a realidade de muitos profissionais que, apesar de terem a disciplina de bioquímica na faculdade, não conseguem aprender nada. Se formam, né, nutricionistas se formam sem aprender nada de bioquímica e aí, quando chega na parte profissional de atendimento nutricional, eles percebem o quanto que esse conteúdo, quanto que esse conhecimento fez falta ou faz falta na sua jornada profissional. Se está difícil você aprender as disciplinas específicas do curso de nutrição sem ter uma boa base de bioquímica, espere se formar, espere começar a atuar, a construir raciocínio clínico, prescrever dietas, você vai ver o quanto que o conhecimento da bioquímica é essencial para você nesse momento, tá? E isso vai ser possível descomplicar a bioquímica e entender como utilizá-la, como utilizar de fato esse conhecimento na sua prática clínica. Vai ser possível mesmo que você seja um estudante que ainda não tenha feito a disciplina de bioquímica, tá? Se você está no seu primeiro, segundo semestre e ainda não fez a disciplina de bioquímica, você vai entender uma forma de aprender bioquímica. Ou talvez você seja aquele estudante que tenha feito a disciplina de bioquímica, foi aprovado, né, com nota acima de 7, mas você sentiu que não aprendeu nada, aprendeu pouca coisa, né? Você só conseguiu ser aprovado na disciplina, mas você de fato não conseguiu aprender bioquímica. Você ficou com aquela sensação, ufa, me livrei desse conteúdo, nunca mais irei vê-lo. Doce ilusão. Você vai ver bastante bioquímica na frente, tá? E talvez você seja um profissional já, formado há muito tempo, recém-formado, que já atua, mas na hora de construir o raciocínio clínico, você nutricionista, na hora de entender como elaborar a conduta, definir a quantidade de carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, analisar um exame bioquímico, você vai entender o quanto que essa bioquímica, o quanto que esse conhecimento faz falta, né? Se você estiver nesse caso, assista esse vídeo até o final, porque a dica que eu vou te dar aqui vai te ajudar bastante, tá certo? E, gente, quando eu falo isso, quando eu falo que eu consigo mostrar, como eu posso te mostrar como é possível descomplicar a bioquímica, eu falo isso com propriedade, tá? Afinal de contas, eu tenho milhares de alunos que aprendem bioquímica comigo, sejam alunos dos meus cursos pagos, alunos de cursos gratuitos, mas eu tenho inúmeros depoimentos ou mensagens desse tipo, né, mostrando como a bioquímica, como eu mostrei uma forma de estudar bioquímica, como uma visão mais clara, diferente daquele método clássico, né, focado em decorar um monte de nome complicado, um monte de via que não faz sentido, que você às vezes não entende como aplicar aquilo no seu dia a dia, no seu conhecimento, na sua jornada acadêmica, tá? Então, eu espero que ao final desse vídeo você me mande um comentário como esse, né, dizendo que perdeu medo da bioquímica e que agora você se sente mais confiante ao estudar esse conteúdo que de fato é essencial, tá? E por incrível que pareça, ó, você pode estar vendo aqui um monte de depoimento, um monte de gente falando que graças a mim conseguiu aprender bioquímica, conseguiu enxergar a bioquímica com outros olhos de forma diferente. Por incrível que pareça, eu não tive bioquímica na graduação, tá certo? O professor Luan, que ensina bioquímica de forma descomplicada para vocês, não teve a disciplina de bioquímica. Eu tive uma disciplina chamada de Ciências Moleculares e Celulares, que tinha conteúdo de bioquímica, mas era bioquímica e biologia molecular. A minha aula de ciclo de Krebs, por exemplo, estava inserida dentro de um conteúdo e era um slide só, tá certo? Você deve estar pensando, professor, como que o senhor não teve bioquímica e está aqui hoje ensinando bioquímica para mim, de forma online? Para quem não sabe, eu fui professor da graduação em nutrição, né, por 7 anos, então dei aula na graduação e a primeira disciplina que eu ministrei na graduação foi a disciplina de bioquímica aplicada à nutrição, tá? Então, eu não tive a disciplina de bioquímica na minha faculdade. Eu percebi a importância que ela tem, tanto na minha jornada acadêmica como profissional, ainda na graduação, no estágio que eu fiz,
Tinham colegas que estavam no mesmo semestre que eu estava e que tinham um conhecimento muito mais avançado do que eu em relação à conduta nutricional, em relação à fisiologia, em relação à bioquímica. Eu lembro de uma reunião no estágio extracurricular, onde uma colega ministrou uma apresentação sobre metabolismo de glutamina, e nessa aula ela falou termos, falou via, explicou mecanismos que eu não fazia a menor ideia de que eles existiam. Naquele momento eu percebi que eu estava 1, 2 ou 3 níveis abaixo dessa colega em relação a conhecimento. Eu percebi que o que eu achava que sabia de nutrição era bem pouco relacionado quando comparado ao que os meus colegas sabiam, tá? Então, naquele momento, eu coloquei na minha cabeça que eu, Luan, nutricionista, estudante de nutrição, precisava aprender bioquímica. E comecei a estudar bioquímica ainda no meu 5º semestre. Comecei a tentar fazer cursos por fora. No começo foi péssimo para mim, tive péssimas experiências em relação a cursos de bioquímica, porque eu fiz muitos cursos com farmacêuticos, com bioquímicos, e aprender bioquímica com quem não é nutricionista para um nutricionista é algo que pode ser muito complicado, né? Porque a didática, a forma de ensinar, por exemplo, de um farmacêutico, não é a bioquímica de alimentos, de nutrição, sabe? Então aquilo se tornou mais difícil. Então esse curso que eu fiz de bioquímica com farmacêutico me deu mais medo de aprender bioquímica do que facilitou o meu entendimento. Então foi aí que eu decidi abandonar o curso e procurar conhecimento por fora. Estudei em livros, assisti aulas no YouTube, né? E logo depois de ter me formado, 1 ano e meio depois de ter me formado, me formei em 2012. 2013 eu comecei a atuar, 2014, agosto de 2014 eu fui convidado para fazer uma seleção como docente na graduação, para ministrar a disciplina de bioquímica. A bioquímica que tinha sido um grande problema para mim na faculdade, né? Agora eu tinha a missão como docente de descomplicar esse conhecimento. E normal, meu primeiro semestre foi um desastre como professor. Eu tive 89% de reprovação na minha turma, ou seja, 9 a cada 10 alunos foram reprovados na disciplina de bioquímica, e aquilo como professor me deixou extremamente frustrado, né? Porque eu tinha plena convicção, né, que se existe um alto grau de reprovação, a culpa não é dos alunos, a culpa é do professor, tá certo? Uma coisa é você ter alunos que reprovam, de fato tem alunos que são comprometidos e outros não. Outra coisa é quando 90% da sala está reprovada. É óbvio que a didática, que a forma de ensinar estava errada. E a partir daquele momento, a partir do 2º semestre de 2014, eu coloquei na minha cabeça que a minha missão seria descomplicar esse conhecimento, esse conteúdo para nutricionistas e estudantes. Então eu passei de 2014 até 2020 na graduação, aperfeiçoando, melhorando, tentando traduzir a bioquímica com a linguagem mais simples para que estudantes e profissionais conseguissem aprender e principalmente enxergar esse conhecimento na nutrição, tá certo? Em 2018 eu lancei o meu primeiro curso online de bioquímica, tá certo? Ainda como docente da graduação, e hoje eu trabalho exclusivamente no online. Então eu dou aula apenas para a graduação, né? De forma virtual, de forma online. Eu ainda dou aula de pós-graduação, instituições tanto online como presencial no Brasil, faço palestras ao redor do Brasil relacionadas à nutrição esportiva e à bioquímica, mas hoje o meu foco, o meu objetivo como docente é descomplicar a bioquímica, mostrar para você, aluno ou profissional, que a bioquímica não é um bicho de 7 cabeças e mostrar para você que esse conhecimento vai fazer uma enorme diferença na sua jornada, tanto acadêmica quanto profissional, tá? Porque eu lembro de uma vez de ter recebido uma pergunta dessa de um aluno. Professor, todo mundo sempre fala que a bioquímica é a base da nutrição, né? Mas como é que seria isso? Por que a bioquímica é a base da nutrição? Eu retruquei com a seguinte pergunta. É possível você aprender a multiplicar um número sem antes somar, né? Afinal de contas, a multiplicação são várias somas. Quando eu falo 2 vezes 3, eu falo 2 mais 2 mais 2, 3 vezes, na verdade. Ou seja, o conhecimento de soma é necessário para que você faça multiplicação. Então não tem como você somar se antes você não souber, multiplicar se antes você não souber somar. O raciocínio é basicamente esse. A bioquímica, ela é base para a ciência da nutrição. A nutrição como ciência depende da bioquímica, diz respeito a como os nutrientes interagem com o nosso organismo, as transformações que os nutrientes sofrem no nosso organismo, desde o processo digestivo, absortivo, metabolismo. Quando a gente fala, eu comi arroz que tem carboidrato, até esse carboidrato exercer as suas funções, ele sofreu inúmeras reações bioquímicas, alterações que você precisa entender quais são, certo? Então, olha só a definição de ciência da nutrição. Aqui eu tenho
A ciência da nutrição é a ciência dos alimentos, dos nutrientes, sua interação, equilíbrio relacionado à saúde e à doença, né? E o processo pelo qual o organismo ingere, digere, absorve, transporta, utiliza e elimina as substâncias alimentares. Ou seja, a ciência da nutrição é, em sua essência, pura bioquímica. Qual a função do carboidrato? Entender a função do carboidrato é entender a bioquímica dos carboidratos. Qual a função das vitaminas? Vitamina B1. Entender a função da vitamina B1 é entender a bioquímica da vitamina B1. Bioquímica e metabolismo, tá certo? Professor, mas entenda que entender isso... Tem como eu entender a nutrição sem entender bioquímica? Não tem. O máximo que você vai aprender é Ctrl+C, Ctrl+V, é replicar conhecimento sem ter entendido. Eu ofereço isso de carboidrato porque Luan falou para mim que tem que oferecer isso de carboidrato. Mas se você quiser entender por que eu tenho que oferecer isso de carboidrato, em determinadas condições, fazer uma dieta pobre ou rica em carboidrato, você tem que entender bioquímica. Então, se você é nutricionista, eu sinto lhe informar que não existe outra alternativa para que você se torne um bom profissional se você não entender bioquímica. Professor, mas eu não quero aprender bioquímica. Então, eu recomendo que você mude de profissão. E não estou falando isso de forma agressiva, sabe? Eu estou falando isso do fundo do meu coração. Se você não quer isso, não tem nada de errado você perceber que isso não é para você, tá? O que eu acho errado é você achar que de alguma forma, pensar que de alguma forma, você vai conseguir trazer saúde ao seu paciente, cuidar de alguém através da alimentação, sem entender e dominar esse assunto. Então, não existe alternativa, tá certo? Entenda o seguinte, aprender bioquímica não se trata de falar bonito, de decorar nomes, vias, se trata de entender a ciência da nutrição para se tornar um profissional melhor, capaz de cuidar da saúde do seu paciente. Ponto. Quando você for estudar bioquímica, entenda, eu não estou estudando bioquímica porque eu quero saber o que é um carboidrato simples, complexo, o que é estrutura primária e secundária das proteínas, o que é valor biológico. Eu quero entender o que isso significa para que eu, nutricionista, consiga ajudar o meu paciente de alguma forma a atingir os seus objetivos, sejam estéticos, exercício físico, esporte, de saúde, melhorar a sua saúde, enfim. Entenda que é uma responsabilidade, você trabalha com vidas, tá certo? Mas, professor, a nutrição não é só isso. A alimentação e nutrição, não sei se vocês já perceberam que sempre que a gente se refere à nutrição, a gente fala alimentação e nutrição, porque são conceitos que se relacionam, mas na sua essência diferentes, né? A alimentação, ela engloba a nutrição. Então, a alimentação não tem só o fator nutrição, ou seja, os fatores que fazem a gente comer algo não estão envolvidos apenas com a questão de nutrir através daquele alimento. A alimentação é social, é antropológico, é psicológico, é econômico, né? De fato. Mas a partir do momento que o alimento é digerido e metabolizado, aí você tem que entender a nutrição. Mas entenda que a alimentação engloba outras coisas. Mas a parte da nutrição em si é pura bioquímica. E entender isso significa saber como eu, nutricionista, posso moldar, melhorar, aprimorar a saúde do meu paciente. Então lembre, é cuidar de vidas. Uma frase que eu nunca me esqueço é: lembre-se, o seu paciente, ele é o amor de alguém. Então dedique-se ao seu paciente. Saiba que ele é importante para alguém, tá? Assim como sua mãe é importante para você, o seu filho é importante para você, o seu pai, a sua esposa, o seu marido. Lembre que o seu paciente é o marido de alguém, é o filho de alguém, é o pai de alguém, é o irmão de alguém, entendeu? Então ele é importante para alguém. Espero que seja importante, espero que você perceba o quanto ele é importante para você e dedique-se a ele, certo? Tá, professor, o senhor falou aí que eu tenho que aprender bioquímica, mas o meu professor da faculdade, ele não colabora. O senhor falou que eu tenho que fazer isso, eu tenho que entender, não tem outra alternativa. Mas o meu professor da faculdade, ele não colabora, professor. É difícil ir para a faculdade ou para minha pós-graduação e ouvir bioquímica daquele meu professor. De fato, a falta de didática, a falta de passar a bioquímica de uma forma clara para que o aluno entenda, e a falta de associação com a prática são os principais problemas que os alunos enfrentam na graduação. Eu falo com propriedade tanto de aluno como de professor. Eu já ouvi de alunos: professor, o senhor não tem uma boa didática. Eu não estou conseguindo entender o que eu estou aprendendo. Por isso que eu coloquei na minha cabeça que eu iria melhorar ao máximo a minha didática para conseguir ensinar esse conteúdo complicado para o máximo possível de pessoas. Então, meu objetivo de vida é trazer isso para vocês. Mas eu sei que a maioria dos professores, né, a maioria das dificuldades que os alunos enfrentam estão relacionadas à didática e à falta de associação prática, tá? Você aprende lá
o que é uma triose, o que é um piruvato, mas sem trazer sentido a essa informação. Isso é uma falta de aplicação prática. Essa aqui foi uma prova minha de 2014, ó. Tá vendo? 2014, a prova que eu aplicava, olha só o título dela. Piruvato também pode ser conhecido como triose, pentose, disacarídeo, fosfato, glicose. A grande pergunta é, tá, se o aluno entendesse que o piruvato é uma triose, que tipo de aplicação prática tem em entender que o piruvato é uma triose? Isso aqui era bioquímica aplicada à nutrição, ou seja, eu cobrava a bioquímica, conhecimentos de bioquímica, sem nenhuma associação com a prática. Esse tipo de pergunta na graduação que eu fazia era só para decorar, entendeu? Eu fazia isso, eu sei as dificuldades que vocês enfrentam. Favorece a adição de um fosfato no carbono 6 da glicose. Tá, é a hexoquinase que faz isso. Mas isso aqui é um tipo de pergunta, de questão de prova que basicamente força o aluno a decorar nomes e não a entender contexto, que é a forma que eu quero que você entenda a bioquímica. A grande pergunta é, como saber o nome dessa enzima ou como saber que o piruvato é uma triose vai me ajudar a entender como é que eu posso tratar o meu paciente através de nutrição? Pouquíssimo, né? Ah, professor, as pessoas fazem assim de fato, né? Mas a aplicação prática da bioquímica vai além disso. Vai além de você decorar o nome da hexoquinase e vai além de você entender que piruvato é uma triose. Ou seja, eu não tenho que saber isso. Você vai saber isso, mas eu diria que não deveria ser o seu foco inicial em entender que o piruvato é uma triose. Antes de entender que o piruvato é uma triose, outras coisas precisam ser aprendidas, entendidas, tá certo? Eu vou te falar 3 coisas que você pode fazer agora, 3 coisas que você pode fazer que vai melhorar muito a forma como você estuda e aprende a bioquímica. E vai te ajudar a descomplicar o aprendizado da bioquímica, tá? A primeira delas, olha só. Aprender bioquímica não é decorar nomes de enzimas, vias, substratos, né, produtos. Entenda, gente. O principal erro que vocês cometem, eu já cometi esse erro, eu já vi alunos cometerem atualmente, é tentar decorar. Decorar nomes definitivamente não é necessário e isso muito menos é aprender, tá? Isso vai tornar o estudo cansativo e mais complicado. Talvez estudar bioquímica seja cansativo porque você está estudando lá no livro, aí você vê lá o nome. 6-hidroximetil-oxano 2,3,4-tetrol. Você fala, meu Deus do céu, isso aqui é um nome em mandarim. Mas esse aqui é o nome da glicose. Você precisa mesmo saber que a glicose, o açúcar, glicose, chama-se 6-hidroximetil-oxano 2,3,4,5-tetrol. Isso é uma informação relevante para você? Então, professor, mas eu não quero decorar o nome da glicose, eu quero decorar as vias do ciclo de Krebs. Eu quero decorar a estrutura dos aminoácidos. Para que decorar? Decorar não é aprender. Isso vai te distanciar do real objetivo de nutricionista aprender bioquímica, que é entender esse conhecimento para aplicação prática. Então, o primeiro erro que você está cometendo é decorar nomes. Se você faz isso, pare de fazer agora. Professor, mas tudo bem, tá? Eu vou parar de decorar nomes, mas como é que eu faço para estudar agora? Eu aprendi a minha vida inteira a estudar bioquímica de forma decorada. Inclusive, a minha professora me ensinava bioquímica assim. A questão que vai ter na prova de amanhã, ela traz a bioquímica assim. Se eu não decorar, eu não vou saber que o piruvato é uma triose. Calma, que eu vou te explicar. Primeiro, eu quero que você entenda. Decorar implica numa repetição mecânica de uma palavra ou ação. É prejudicial para o processo de aprendizagem, pois leva a uma mera memorização. É por isso que vocês fazem a prova, toma nota 7, 8 ou 10, é aprovado na disciplina, mas chega a semana que vem, se a gente perguntar a mesma questão, vocês não vão saber responder, porque vocês simplesmente decoraram, não aprenderam, tá? Porque quando você aprende, você usa as principais funções cognitivas, você desenvolve raciocínio, senso crítico, você faz associações. Então, se você está achando que está fazendo sucesso decorando, porque você decorou todas as vias do ciclo de Krebs, porque você decorou o nome de todos os aminoácidos não essenciais, isso não significa nada para o processo de aprendizagem, aprender de fato, desenvolver senso crítico sobre o conhecimento, tá certo? Professor, se eu não for aprender decorando, o que é que eu faço?
Entenda a importância da via. Antes de você começar a decorar que a glicose é uma hexose, antes de você começar a decorar que disacarídeo, a glicose pode ser, o carboidrato pode estar em forma de ditrissacarídeo, monossacarídeo, polissacarídeo. Pergunta simples. O que é glicose? Qual é o papel da glicose no nosso organismo? Se não existisse glicose, qual seria o problema que o nosso organismo enfrentaria? Tem uma coisa que eu sempre falo, que é a seguinte. Você precisa trazer sentido à informação que você obteve. Você só aprende quando você traz sentido àquela informação. O que é trazer sentido à informação? Tá? Eu obtive uma informação, a glicose é uma hexose. Mas o que é que isso significa? O que é que significa ser uma hexose? Ah, professor, ser uma hexose significa uma molécula que tem 6 carbonos. Então, as moléculas com 6 carbonos a gente chama de hexose. Ah, tudo bem, entendi. Antes de falar, a glicose é hexose. Mas por que a glicose é uma hexose? Ah, o piruvato é uma triose. Por que piruvato é uma triose? O que significa ser triose? Triose de 3 carbonos, é uma molécula com 3 carbonos, hexose. Ah, professor, então quer dizer que uma pentose é uma molécula com 5 carbonos? É. Então você entendeu que você não fez a simples memorização de que glicose é uma hexose, você trouxe sentido e informação. O que é ser hexose? É ter 6 carbonos. Ponto. Então você não precisa decorar. Quando você falar 6 carbonos, hexose. Entendeu? Outra coisa que você precisa fazer, isso aqui pode parecer que vai complicar ainda mais o aprendizado, mas isso vai deixar o aprendizado muito mais simples. Não negligencie conceitos básicos de química e biologia celular. Professor, eu não aprendi química e biologia. Aprendeu na graduação ou no ensino médio. Talvez você tenha visto isso no ensino médio há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não sei quanto tempo você se formou, há quanto tempo você se formou no ensino médio. Mas esses conhecimentos estão no ensino médio, né? Um momento da sua vida que antecede a faculdade, a graduação, por algum motivo. Porque são conhecimentos de base. Agora foi que deu, professor. Além de aprender bioquímica, eu vou ter que aprender biologia e química básica. Aí eu entro no mesmo questionamento. Tem como você aprender a fazer uma multiplicação sem somar? Assim como a bioquímica é a base da nutrição, a química e a biologia celular são a base da bioquímica. Na verdade, inclusive, a bioquímica é uma área da química que estuda as reações químicas que acontecem nos organismos vivos, ou que os organismos vivos fazem, tá certo? Então, bioquímica é química dos seres vivos, em essência, né? Bio vem de biologia, e de química vem da própria química. Então, são as reações químicas, as transformações químicas que acontecem no organismo. Na nutrição, você vai falar muito sobre pH, água alcalina, né? Filtro alcalinizante. Mas se você perguntar para a maioria dos nutricionistas que falam sobre isso e perguntar o que é pH, 90% não vai saber te responder. Ah, proteína hidrolisada é melhor. Você perguntar o que é hidrolisar? Hidrolisar é quebrar utilizando a molécula de água. Tá certo? Ou seja, conceito de pH e conceito de hidrolisar não são conceitos da nutrição, são conceitos da química básica. Você vai ouvir falar sobre pH e sobre hidrolisar em conteúdos que não estão associados apenas à bioquímica. Você precisa entender. Tá, professor, então o que é que eu faço? Agora eu vou ter que voltar para o ensino médio. Pronto, agora se já estava difícil aprender bioquímica, agora vai ser mais complicado ainda, já que o senhor falou para mim que eu tenho que aprender conceitos básicos de química e biologia celular. A questão não é essa, a questão é, você está lendo um livro de bioquímica, está na aula de bioquímica com o professor, assistindo uma aula de bioquímica. Surgiu um termo que você não conhece. Lá que você entendeu, você viu um termo lá chamado de oxidação. Ah, porque a molécula de ácido graxo foi oxidada. A glicose foi oxidada até piruvato. A glicose foi oxidada até CO2. Aí você, calma lá, o que é oxidar a molécula de glicose? Aí você dá um Google, o que significa oxidar? Oxidar é uma reação química de transferência de elétrons. Na verdade, vocês vão ler de oxirredução. Com a molécula que perdeu o elétron, ela foi oxidada, a molécula que ganhou foi reduzida. Então, quer dizer que oxidar a glicose significa que a glicose perca elétrons, a glicose perde? A glicose tem 6 carbonos,
Quando ela é oxidada a piruvato, ela perde os seus componentes, perde os seus elétrons e forma uma molécula com 3 carbonos. Ela foi oxidada, que é o mesmo dizer que foi queimada, por assim dizer também. Então entenda que não é você voltar, estou lendo, estudando bioquímica, ouvi um termo de química, não passa batido, volta, dá um Google, entende, nem que seja de forma superficial para entender o que aquilo significa, mas eu sempre recomendo que você traga contexto, informação e retorna lá. Agora você vai saber trazer sentido à informação do que significa ser, do que significa oxidar a glicose. Entendeu? Então não é que você precisa voltar para aprender química básica e biologia, não negligencie, não deixe passar. Surgiu um conceito novo de química, oxidação, pH, o que é que pH significa? pH é potencial hidrogênio iônico. Ele é uma escala que avalia a quantidade de hidrogênio livre em uma solução. Aí você vai entrar em por que tem que existir uma escala que avalia pH, a quantidade de hidrogênio livre em uma solução. Aí você vai entender. Aí quando falarem de pH para você, agora eu sei o que é pH. Não é só ácido básico. O que significa ser ácido básico? Entendeu? É trazer sentido à informação. Professor, mas a culpa não foi minha, né? Meu professor de bioquímica, ele sempre me ensinou errado. Ele sempre cobrava como o senhor cobrou naquela prova de 2014, né? O senhor falou pra mim, tem que decorar, é só pra decorar. Meu professor só me ensinou de forma decorada. Eu sempre fui treinado a decorar e não aprender, né? O ensino médio que eu fiz foi lá 20 anos. O ensino médio do Brasil não é tão bom. Enfim, existe sempre esses problemas que a gente enfrenta, né? Mas vamos imaginar que você veio de um cenário perfeito. Vamos imaginar que o seu professor foi ótimo, você fez bioquímica comigo na faculdade, né? Vamos imaginar que eu ensinei você a desenvolver senso crítico, trazer sentido à informação, você não aprendeu só a decorar. Vamos imaginar que você acabou de sair do ensino médio e você tomou boas notas nas disciplinas de química e biologia, ou seja, os conteúdos estão frescos em sua cabeça, mas ainda assim você sente dificuldade. Por quê? Tem um terceiro ponto que é essencial para que você de fato aprenda bioquímica de uma forma descomplicada e aplicada em nutrição. E esse aqui é o mais importante, gente. Sempre você deve fazer os porquês. Eu já reforcei isso para você, né? Quando você ouvir a informação pH, o que é pH? É uma escala que mede a concentração de hidrogênio livre. Por que tem que existir uma escala para medir a quantidade de hidrogênio livre de uma solução? Porque a quantidade de hidrogênio livre pode interagir com as moléculas que estão ali e comprometer a sua capacidade, as suas reações químicas, enfim, né? A ideia é sempre fazer os porquês. O papel da glicose é fornecer energia. Por que a glicose fornece energia? Os aminoácidos são os blocos estruturais do nosso organismo. Como que o aminoácido é um bloco estrutural do nosso organismo? Como é que funciona isso? As gorduras são boas reservas de energia. Por que gordura é boa reserva de energia? Quem foi que disse isso? Por que isso existe? É isso aqui, gente. O ponto-chave para você aprender e entender isso daqui que eu falo, que é sentido fisiológico. Professor, o que é estudar bioquímica com sentido fisiológico? É estudar bioquímica entendendo as reações químicas que acontecem no organismo para o funcionamento do organismo. Fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento do organismo. Então, se a glicose é oxidada, é queimada, piruvato, tem um sentido fisiológico nisso. Isso acontece porque tem uma relevância para o seu corpo, tem uma importância para o seu organismo. Então, estudar bioquímica com sentido fisiológico é isso, tá certo? Então, ao estudar bioquímica, você sempre tem que focar no sentido fisiológico, o que em sua essência significa trazer sentido à informação, que basicamente é fazer os porquês. Você tem que focar mais nisso do que decorar nomes das substâncias, né? Eu lembro de colegas no estágio que eu fiz mais avançados que sabiam todas as reações do ciclo de Krebs, o nome das enzimas, dos substratos, mas quando você perguntava por que o ciclo de Krebs acontece, qual a importância do ciclo de Krebs para o nosso organismo, vocês percebiam que era uma resposta bem simples, sabe? Ou seja, eles focaram mais em decorar o nome das enzimas do ciclo de Krebs do que entender para que serve o ciclo de Krebs, em qual contexto ele funciona, qual o papel dele no funcionamento do corpo. É isso que é aprender bioquímica com contexto fisiológico. Isso é a chave para a sua jornada acadêmica e profissional. É a partir disso, de entender bioquímica com contexto, com sentido fisiológico, que você vai sair daquele profissional mediano que eu sei, frutose é um isômero da glicose.
Não, a frutose é uma molécula encontrada nas frutas, que serve como fonte de energia, que pode ser utilizada para geração de gordura. Enfim, você vai entender o conceito, né? Para que serve, a real importância, o sentido fisiológico. Essa é a que eu considero a grande diferença entre quem sabe bioquímica de verdade e aquele só que sabe. Né? Quem sabe utilizar bioquímica na prática é aquele que só sabe, só decorou as vias. Mas se a pessoa que decora a via, por exemplo, ela não vai te explicar por que a frutose industrializada é a mesma frutose das frutas e por que as industrializadas fazem mal e as das frutas não fazem. Quimicamente é a mesma molécula. Porque existem contextos diferentes da frutose das frutas e a frutose dos industrializados. O contexto que uma é ingerido em relação à outra é diferente. O contexto do industrializado é no contexto de dieta hipercalórica, rica em gordura. O contexto das frutas é um contexto diferente. Então, o problema não é a frutose em si, é contexto, é sentido fisiológico. É trazer sentido à informação, tá? Depois que eu te mostrei isso, eu faço uma pergunta simples para você. Depois que você viu essas questões que eu trouxe, né? Que tipo de profissional você quer ser? Espero que até o final dessa aula, desse vídeo, né, eu possa mostrar para você o quão importante é você sair da sua zona de conforto e, de fato, estudar bioquímica, aprender bioquímica com sentido fisiológico, aprender bioquímica de forma descomplicada para que você possa utilizá-la na sua prática e na sua jornada acadêmica, tá? E agora, para você que quer saber sobre o curso de bioquímica, talvez você esteja aqui nesse vídeo para isso, né, mas eu trouxe um conteúdo bacana para te ensinar, para você já colocar em prática. E por mais que você não seja meu aluno do curso de Bioquímica Básica, você entenda a importância que a bioquímica tem, mas para você que quer aprender tudo sobre o curso de Bioquímica Básica, eu vou mostrar para você, vou falar para você sobre um método que eu ensino bioquímica, que já ajudou milhares de nutricionistas e estudantes de nutrição a descomplicarem esse conteúdo de uma vez por todas. Né? Vocês viram lá nos depoimentos, nas mensagens que eu recebo com certa frequência aqui, correto? Então, esse é o meu curso de Bioquímica Básica para nutricionistas. Ele traz conceitos básicos de bioquímica de uma forma descomplicada, né, com aquele olhar de um nutricionista voltado para a nutrição. Esse é um curso 100% online que vai te ajudar a descomplicar os conceitos básicos de bioquímica. São 7 módulos, 22 aulas, material de apoio e ainda tem alguns bônus exclusivos, tá certo? Ele também tem certificado de participação com carga horária de 8 horas. As 8 horas estão com asteriscos aqui. Por quê? Porque os meus cursos frequentemente são atualizados e às vezes a carga horária pode aumentar. Se eu julgar necessário colocar um conteúdo a mais ou atualizar um conteúdo, isso vai acontecer e você vai ter acesso a essa atualização, óbvio, se estiver dentro do seu período de acesso. Certo? Então a carga horária é mínima de 8 horas, mas ela pode sofrer alterações sempre para mais. São aulas gravadas. Assim que você se matriculou no curso, você já tem acesso à sua plataforma, já pode começar a assistir, aproveitar o conteúdo. Tá? Você pode assistir quantas vezes você desejar, em qualquer lugar do planeta que tenha acesso à internet. E você tem 1 ano para assistir. Se me matriculei, tem 1 ano para assistir as aulas. Professor, eu fiz o curso em 1 semana. Acaba o meu acesso? Não, você vai ter 1 ano para reassistir, você pode voltar, rever. E depois desse ano você pode renovar por um valor, obviamente, menor do que o do valor da matrícula inicial. Tá? Mas existe a possibilidade de renovação. Correto? Para quem é esse curso? Para você que é estudante, que ainda não fez a disciplina de bioquímica, vai te ajudar bastante a aprender melhor a disciplina de bioquímica na faculdade, ou aprender coisas que a disciplina de bioquímica da faculdade não vai te ensinar, tá certo? Para você que já fez a disciplina de bioquímica, mas sentiu que não aprendeu nada, até foi aprovado na disciplina, mas não aprendeu nada. E para você que é nutricionista, se formou, está começando a atuar, mas esse conteúdo foi um conteúdo deficitário na sua grade curricular. Você não aprendeu bioquímica na faculdade. E agora você está sentindo dificuldade na jornada, na prática profissional. Esse curso é para você. Vai te ajudar bastante. Tá certo? Aqui eu tenho o conteúdo do curso. Ó. Esse é um curso com 7 módulos. A gente fala sobre fundamentos básicos de bioquímica. A gente fala sobre bioquímica e estrutura dos carboidratos, o que é um monossacarídeo, um disacarídeo, um polissacarídeo, os glicoconjugados, a bioquímica e estrutura dos aminoácidos, os tipos de aminoácidos, a estrutura de aminoácidos, os peptídeos, as proteínas, a estrutura primária, secundária, terciária, isso tudo a gente aprende aqui. A gente fala sobre enzimas, o módulo 4 é sobre enzima, como é que a enzima funciona. No 5º módulo a gente fala sobre lipídios, os lipídios de armazenamento, os diferentes tipos de lipídio, colesterol esterificado, ácido graxo saturado, insaturado, poliinsaturado.
A gente fala sobre os lipídios estruturais, lipídios como sinalizadores. A gente fala sobre água e pH, sistema tampão. O módulo 6 é para falar sobre as propriedades da água, uma molécula que é tão importante para a vida como nós conhecemos, sobre a ionização, sobre o pH, sobre água como reagente, sobre o sistema tampão, ácido-base, sistema ácido-base. A gente fala no último módulo sobre nucleotídeos, as purinas, as pirimidinas, as estruturas básicas do nosso DNA, os nucleotídeos, tá certo? Além desse conteúdo em aula, cada aula dessa você tem acesso a uma videoaula, você tem acesso ao PDF de cada aula, você tem acesso ao final, depois que você conclui todas as aulas, ao seu certificado de participação com carga horária de 8 horas, tá certo? Então o curso está bem completo. Além disso, eu gravei para você 4 bônus exclusivos. O primeiro é uma aula sobre introdução ao metabolismo. Depois a gente vai descomplicar 3 vias metabólicas, que a gente vai falar sobre ciclo de Krebs, glicólise e gliconeogênese. Uma aula sobre essas vias metabólicas, né? Um conjunto de reações químicas, ciclo de Krebs, glicólise e gliconeogênese. Tá lá para vocês disponível também, como bônus, tá certo? Conteúdo adicional aos conteúdos da aula. E qual é o valor do investimento? Olha, o valor é incrivelmente baixo. Você vai ter acesso a 22 aulas, mais 4 bônus, material PDF, certificado, acesso às atualizações ao longo do período do ano, né, e 1 ano de acesso a esse conteúdo. Você vai investir apenas 12 vezes, até 12 vezes de R$ 26,15 ou R$ 247 à vista com desconto. Então fica R$ 247 à vista, Pix, boleto, tá? Ou crédito à vista, ou você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 26,15. E ainda tem garantia incondicional de 7 dias. Professor, me inscrevi no curso, senti que o curso não é para mim, tá? Não tá para mim, não gostei. A gente vai devolver 100% do valor investido sem fazer nenhuma pergunta. É garantia incondicional, não tem condição nenhuma. Me inscrevi, senti que não era para mim, quero meu dinheiro de volta. A gente devolve sem nenhum tipo de problema. Mas eu tenho certeza que você não vai solicitar garantia, porque o conteúdo do curso vai te ajudar bastante. Você vai perceber que é uma abordagem diferente, tá certo? E de fato você vai conseguir entender e descomplicar a bioquímica. Professor, eu quero garantir a minha vaga agora. Abaixo desse vídeo tem um botão, ó. Clica nesse botão, tá? Ou um link, clica nesse link e você vai poder garantir a sua matrícula e ter acesso imediato e começar a descomplicar a bioquímica comigo, tá certo? Não perde tempo. Garanta a sua vaga no curso de Bioquímica Básica para Nutris e vem descomplicar a bioquímica de uma vez por todas. Clica no link. Não perde essa chance, certo? Um abraço, espero ver você no curso e até mais. Tchau, tchau.